Olá, boa noite. Essa live vai ficar gravada, então, para quem está assistindo em outro horário, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo a essa live. Hoje vamos conversar com a Jéssica e vamos falar sobre a influência da alimentação no desenvolvimento infantil. Eu vou deixar para ela se apresentar para vocês, só um momento para ela entrar na live e se apresentar para vocês. Opa, estou convidando aqui, ela vai entrar. Só que não deu certo. Vou convidar novamente. Vamos falar aqui um assunto bem importante, né? Aqui é uma série de lives que eu estou fazendo em comemoração ao Dia da Criança, né? Esse mês. Então, durante esse mês, eu sempre trouxe aqui alguns temas relacionados ao desenvolvimento infantil. Tá? Vamos ver aqui se não estou conseguindo ainda chamar a Jéssica. Vai entrar. Ontem eu conversei aqui com a Kaline, pediatra. Nós falamos a respeito da crianças que são seletivas, né? Seletividade alimentar na infância. E hoje o tema também é bastante interessante. É com a Jéssica. Só esperar ela entrar aqui para ela se apresentar para vocês. Boa noite para quem está entrando. Vamos ver aqui se ela entrou. Um momento que eu não estou conseguindo. Ah, tá. Guardando. Quem está assistindo já pode ir clicando no aviãozinho, convidando outras pessoas para poder vir participar aqui com a gente. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo? Tá me ouvindo direitinho? Vocês estão me ouvindo, me vendo direitinho? Sim. A Tá luz tá tudo ok, então. ok aqui? Então, tá bom. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada pela sua participação aqui. Isso. Pode ficar à vontade para se apresentar. Vou Então, vamos lá. convidar. Eu queria agradecer a Núbia pelo convite, primeiramente. Eu sou a Jéssica, eu sou fonoaudióloga da JL Fonoaudiologia. Atualmente eu também trabalho na Prefeitura de Belo Horizonte e na Fisioclin em Contagem. Eu trabalho muito com crianças, principalmente a parte do desenvolvimento infantil, de fala, de linguagem e aprendizagem, os transtornos de aprendizagem, que são aquelas crianças que têm maior dificuldade para escrever, para ler, que é a minha paixão, né? Na fonoaudiologia eu tenho um trabalho com a Leilane, que é uma parceira de vida, não só de trabalho. E a gente tem feito um trabalho bem legal ultimamente, assim, tem um trabalho que tem dado resultado. E é isso, eu vou pedir para todo mundo já dar uma curtida na nossa página, ficar de olho, que a gente sempre tem orientações para as mamães, atividades para as crianças fazerem no período de pandemia, no período de férias. Então, é só dar uma curtida lá e seguir a gente, acompanhar o nosso trabalho. Ah, que beleza, então. E qual é a relação da mastigação no desenvolvimento infantil? Bom, então Qual que é a vamos importância? Então, vamos começar uma introduçãozinha sobre a mastigação. Na verdade, a gente pensa muito e a gente já ouviu falar, né, várias vezes, a maioria das pessoas, que a mastigação tem interferência na digestão. Mas não é só na digestão, não. A mastigação ela tem interferência até na respiração, mas a gente não para linkar essas coisas, né? Só quando a gente senta para estudar uma área da fono, uma área de respiração, que aí a gente começa a entender os processos. Mas a mastigação, além de preparar o alimento para a digestão, ela trabalha também a musculatura facial. Então, eu conversei ontem com você, né, Nubia? A gente estava batendo um papo a respeito. A mastigação ela tem interferência até na fala, porque é como se fosse uma academia.
para os músculos faciais. Então, quando o bebê está lá com 6 meses, que a gente começa a introdução alimentar, a gente não começa só para nutrir esse bebê. A gente começa também porque é o princípio da fala. Então, a gente prepara aquela boquinha para começar a mastigar adequadamente e aí produzir alguns sons, porque esses movimentos da mastigação são mais finos. E antecedente a esses movimentos de mastigação, a gente tem a sucção. E a sucção, na verdade, é um reflexo oral, né? Então a criança não precisa ter aquele trabalho, aquela movimentação, então ela não interfere diretamente, né? A sucção ela não interfere diretamente na fala. A mastigação já tem essa interferência. Entendi. E voltando na sucção, né, que é o bebê sugar a mama da mãe, né? Vamos falar um pouco da importância do leite materno? Então vamos, muito importante falar, né? Principalmente Uhum. para assim, na fono, o que a gente tem, assim, de responsabilidade é a orientação sobre amamentar até o 6º mês, né? E principalmente até o 6º mês, pode ir além, não tem problema. E a sucção ela é importante para desenvolver essa musculatura facial, abrir alguns músculos para respiração, desenvolver essa parte mandibular aqui, a parte maxilar, os ossos da face. Uhum. Obrigada, parei para ler a Bruna aqui. Pois é, além dessa importância da sucção do bebê para essa musculatura da face, tem também a importância. Não, a importância não, o leite materno é considerado um alimento ouro, só para avaliar a importância do leite materno. Tem benefícios para a mãe e para o bebê. Às vezes as pessoas acham que o benefício é só para a criança, né? Mas não. Para a mãe também tem muitos benefícios. Previne uma série de doenças, né, para essa mãe. E para o bebê, os benefícios são para a vida toda. Ou seja, até na vida adulta, o leite materno é importante para aquela criança. E, segundo o Ministério da Saúde, o leite materno tem que ser exclusivo até o 6º mês e ofertado até os 2 anos ou mais. Né? Porque algumas vezes as pessoas assustam quando vê uma criança de mais 2 anos ali amamentando, mas pode ser ofertado até os 2 anos ou mais. Aí fica a critério da mãe e da criança o desmame, né? Mas aí é um outro assunto. Atualmente a gente não vê muito, até pela correria, né? Infelizmente, assim, para as mulheres é muito difícil, né? A questão de trabalhar, de ser mãe, e aí acaba que reduz um pouco esse tempo, né? Mas realmente a gente pode ver até os 2 anos ou mais, de acordo com a necessidade da criança, a disponibilidade da mãe, e por aí vai, né? Uhum. E tem a questão também que a licença materna, né, é só até os 4 meses, né? E a orientação é para oferecer exclusivamente até o 6º mês. Aí fica um pouco, assim, controverso. É verdade, verdade. Infelizmente. É, Mas sim. com o leite realmente o leite materno é muito importante para o desenvolvimento infantil. Tem a questão nutricional dele, né? Ele é completíssimo, né? Ele evita infecções, né? Então ele já é pronto, já é próprio. Mas Uhum. pede também para que mantenha o leite materno na fonoaudiologia, muito pela questão da inadequação da mamadeira, né? Então, as mães costumam trazer as mamadeiras, a gente discutiu antes de fazer essa live. A mamadeira, na verdade, ela não tem uma função específica, né? O que a gente precisa mesmo é do leite materno. E a mamadeira, ela tem um papel cultural. Então, as mães às vezes ofertam a mamadeira sem saber que ela não é tão necessária. Então, o leite materno é o suficiente para o seu filho. E aí, quando a criança vai, à medida que a criança vai crescendo, a gente vai fazendo uma introdução alimentar. E onde que a gente entra com a mamadeira? A gente não entra. A não ser que essa criança tenha alguma solicitação, né, alguma questão diferencial, e aí seja necessária essa indicação. Mas aí ela é feita por um médico, por um pediatra, por um fonoaudiólogo, dependendo da necessidade da criança mesmo. Então, eu queria frisar, né? Quero frisar aqui a importância de não ofertar mamadeira, a não ser que tenha indicação de algum profissional. E isso vale também para a chupeta. Então, a chupeta e a mamadeira, elas proporcionam, né, para a criança uma sucção inadequada, né? Tem a sucção do leite materno, que é um tipo, e recruta certos tipos de músculos que são adequados, e tem a sucção na mamadeira e da chupeta, que já não são adequados e não vão influenciar para a gente no desenvolvimento infantil de forma benéfica, de forma nenhuma, tá? Uhum. Em relação a ofertar a mamadeira também, atrapalha a criança que está amamentando
peito, né? Tá com leite materno exclusivo. Entrando com a mamadeira deixa de ser exclusivo, né? E acaba também atrapalhando a sucção dessa criança com leite materno, porque no seio ela tem que fazer um esforço maior, né? Que isso vai trabalhar a musculatura da criança, né? E na mamadeira ela já não faz tanto esforço assim. Não é isso? Exatamente. Exatamente. Então, se eu oferto para a criança uma mamadeira, essa mamadeira ela facilita a vida da criança. Então, se ela tem uma coisa que é mais fácil, para que ela vai se dar o trabalho de sugar o seio, né? Que é mais difícil. Eu preferi o que é mesmo. Então, aos pouquinhos, ela vai dando uma abandonadinha ali no seio materno, né? E fica difícil manter a criança. Sim. E tem uma outra questão também, que o leite materno, além de ser seguro, né, não corre o risco de contaminação, justamente por causa desse preparo, tem que preparar, já está pronto ali na mãe, o que a mamadeira já pode correr algum risco de contaminar ali o leite, né, não está bem higienizado e ofertar isso para a criança. Essa questão também. Sem falar da questão nutritiva, né? Do leite que vai ofertar na mamadeira. Algumas mães separam o leite materno e ofertam. E algumas mães colocam fórmulas, colocam mingau, né? O próprio mingau, que aí na parte nutricional também não seria adequado, né? Não, não. Porque a maioria das fórmulas tem um monte de ingredientes, além do açúcar, que não é indicado para crianças menores de 2 anos. Esse outro lado também que precisa ser avaliado. Entendi. Então, assim, o ideal mesmo é a gente começar com leite materno, né? O que fazer, então, né, para as mães que estão perdidas? O que eu vou fazer? Eu vou começar com leite materno, que é o preconizado, vou até mais ou menos o 6º mês de vida, até aproximadamente o 6º mês de vida, e aí gradativamente eu vou introduzindo para essa criança alimentos. E esses alimentos vão ter, né, como eu falei, não só a função nutritiva, mas também vão ter a função de trabalhar essa musculatura facial para a gente começar a preparar essa criança para desenvolver também a fala, também a respiração, também a musculatura facial. A mastigação, ela tem um papel importantíssimo na nossa vida para desenvolver, né, a nossa região facial mesmo. Tem uma questão ali que durante a introdução alimentar não é necessário bater a papinha da criança, somente amassar. Por essa questão, para desenvolver a mastigação e também para a criança começar a conhecer o alimento, a ter um contato maior com o alimento, não meio que beber o alimento, né? Mas fazer toda essa movimentação, né? Sim, sim. Eu gosto muito de falar com os pais das crianças que eu atendo, que a gente não gosta de comer alimento misturado. Então, se a gente levar uma comida numa vasilha e mistura tudo, a gente não sente o sabor, não sente o gosto, e aquilo ali não fica atrativo, né, pra gente. A mesma coisa para as crianças pequenas. Então, se eu tenho a possibilidade de separar o alimento, de fornecer ele um pouquinho mais durinho, não precisa ser um alimento duro para uma criança de 6 meses. Ela ainda não tem nem capacidade para mastigar, não tem dente o suficiente. Mas eu vou colocar numa consistência um pouquinho mais grossa para dar trabalho para ela mastigar, né? E separar o alimento também, que é uma coisa muito importante. Não adianta eu ofertar para a criança ali uma vasilha com tudo misturado, que ela não reconhece a cor, não reconhece o cheiro, não reconhece que tipo de alimento que está ali. É preciso que ela conheça aos pouquinhos, né? E a infância é isso mesmo, é conhecer aos pouquinhos as coisas. E aí, por isso que o ideal é a gente orientar os pais, né, repassar para os pais, que separe esses alimentos, de pouquinho em pouquinho, que permita que a criança conheça cada um, conheça o sabor e consiga também triturar o alimento, né? E essa fase é muito importante, essa fase da introdução alimentar, para a criança não vir a se tornar seletiva. Né? Porque começa mais ou menos depois de 1 ano, a criança começa a ter interação com o meio ambiente, ela pode se tornar mais seletiva, mas tem criança que se torna muito seletiva nesse período, e isso pode vir lá da introdução alimentar. Às vezes misturou demais o alimento, a criança não aprendeu a identificar. Então, não só para a musculatura, né, ali da face, mas também para prevenir esse tipo de situação na criança. Para prevenir essa seletividade alimentar, porque depois vai dar um trabalho maior para poder tentar resgatar isso. Bota trabalho nisso, né? É bem difícil trabalhar com uma criança que tem seletividade alimentar. Temos resultados bons, mas é um trabalho difícil e demorado, um trabalho longo, né? E às vezes precisa de profissionais, né, para poder ajudar aquela criança ali.
Sim, sim. Então, na verdade, o que a gente está comentando aqui é uma forma de prevenção de algumas alterações, né? A mastigação, a gente está falando dela como se fosse uma parte de prevenir, né? De prevenir alterações. A importância da gente começar a introduzir a mastigação para essas crianças, para depois não surgirem algumas alterações, né? Uhum. Mas eu falei da fala, mas a gente tem outras também. A gente tem a questão da respiração. O ideal de uma respiração é a respiração nasal. Quando uma criança, por exemplo, não está com musculatura pronta, ela não vai conseguir manter, por exemplo, lábios abertos. Eu não sei se vai dar para imaginar, mas, por exemplo, se a criança não está fazendo fortalecimento facial, então ela não está mastigando. Não mastiga o pãozinho, não mastiga a carne, e ela tá só tomando líquido, né? Ou a comida tá em forma de sopa, ou tá tomando a mamadeira. Então isso aqui não tá trabalhando. É igual o nosso corpo quando não vai pra academia, ele começa a ficar mais molinho. Então as bochechinhas vão cair, vão aparecer olheiras na criança, com certeza, porque aqui vai dar uma caidinha. A musculatura do lábio também não vai funcionar adequadamente, e aí eu vou ter uma criança que vai ficar com a boca entreaberta. Não sei se vocês já viram, mas tem algumas criancinhas que ficam só respirando assim, ó, Uhum. aberta, respiração mais superior, de forma inadequada. E isso aí atrapalha vida diária, né? A rotina diária, atrapalha exercício físico. Então é um conjuntinho de coisas que podem ser prevenidas se a gente seguir alguns passos simples, né? E naturais da vida. Né? Muitas vezes eu Uhum. vejo com medo de ofertar alimentos, eu não sei se é o seu caso, Núbia, mas as mães têm medo de ofertar alimentos para os bebês, com medo de engasgo, com medo da criança não conseguir mastigar, não conseguir comer, e aí priva a criança de experimentar novas coisas, de trabalhar essa musculatura. Isso é muito comum, principalmente durante a introdução alimentar, né? Que a criança não tem muita habilidade ainda, as mães ficam muito inseguras de oferecer o alimento para a criança. Mas Uhum. tem um gag que é super normal, que é a criança faz tipo uma ânsia de vômito durante a introdução alimentar. E nesse período é normal, a criança está desenvolvendo ali, né, para aprender a comer, mas as mães ainda continuam com a insegurança, mesmo às vezes passando desse período. Uma outra questão que você falou sobre a respiração, se a criança não estiver respirando corretamente, ela também não vai conseguir comer adequadamente. Então é uma coisa que leva a outra, né? Ela não vai sentir o cheiro da comida, ela vai sentir tanto prazer em comer. Então atrapalha até para a alimentação também. Tá tudo muito interligado. Então, assim, a gente não pensa, né? Como eu falei, a gente não para pensar nisso, porque a vida nos leva a pensar em outras coisas, né? Mas tá, a respiração tá ligado com a fala tá ligada com a audição, e por aí vai. A mastigação tá ligada com a digestão, que tá ligada com a minha fala, com a minha comunicação, com a minha postura labial, e aí um vai puxando o outro, e quando a gente vê é uma rede, né? É, tem uma pergunta aqui, você viu como trabalhar a musculatura da língua? Então, aí depende um pouquinho do que é, para que é. É a musculatura de uma criança, a musculatura de um adulto, é por questão de dente, né? Questão de dentição, que aí o dentista solicitou. Mas normalmente são exercícios como os exercícios de educação física mesmo. São exercícios musculares para a língua, e aí a gente vai aumentando peso, posicionamento e por aí vai. Mas se tiver alguma alteração, uma indicação para fortalecimento de musculatura da língua, o ideal é a gente procurar uma fono e fazer uma avaliação, né? Porque cada caso depende. Sim, cada caso é um caso, né? Cada criança é única. Que eu tenha respondido. Se eu não tiver respondido, pode me chamar depois no Instagram que eu respondo direitinho. A gente pode conversar sobre o caso específico. Uhum. E, A gente tinha comentado também, Núbia, sobre a ordem, então, do que a gente vai fazer, né? A gente comentou ontem um pouquinho de como orientar essas mães, qual a ordem seguir, né? Da dúvida que elas têm. Então, por exemplo, como que eu vou fazer para o meu filho desenvolver, né? Para prevenir essas alterações que podem surgir pelo efeito da mastigação. Então, deixa eu ver. Musculatura da língua de crianças com dificuldade de pronunciar o R vibrante. Tá, peraí só um minutinho que eu vou responder, tá? Eu só vou dar uma sequência aqui, daqui a pouco eu respondo sobre o R vibrante. Então, a gente tinha conversado um pouquinho sobre essa sequência e a gente já falou um pouquinho sobre ela, né? Mas eu vou pincelar, então, só para ficar mais resumido. Inicialmente, então, leite materno, sexto mês de vida. Não sei se a Nutri está de acordo. Sexto mês de vida? sim, Sexto mês de vida.
essa a introdução gradativa dos alimentos. Aí eu posso ofertar o quê? Um pão de queijo para criança? Posso ofertar um pão? Ainda não. Eu vou ofertar alimentos mais macios, né? Mas que a criança consiga fazer um movimento de mastigação, abrir e fechar a boquinha. Não precisa ter os dentes todos ainda, não precisa ter a dentição completa. E aí é importante eu começar a introduzir algumas coisas mais naturais, que é o caso do suco, né? Aí já é uma parte da nutrição mesmo, que é mais a questão do suco natural, que a criança pode começar a tomar. Na parte da fono, ela pode mastigar uma batatinha, pode mastigar uma abóborazinha, pode mastigar um purezinho mais durinho. Nessa questão do suco. Oi? O que você ia falar aí? Ah, tá. Nessa questão do suco, a gente orienta para oferecer a fruta ao invés do suco. Justamente para ela ter essa mastigação e para consumir as fibras da fruta, né? Que no suco a criança não vai consumir essas fibras. Perde um pouco, né, das fibras quando a gente espreme, quando a gente retira o suco, correto? Dependendo também do adulto, ele ainda acrescenta açúcar, né? Que não é recomendado para criança menor de 2 anos. Não tem Então, nutriente, né? não, no açúcar não, só caloria mesmo. No açúcar cristal não tem nutriente nenhum, e não tem necessidade nenhuma para o nosso organismo. Entendi. Daqui a pouco eu vou só fazer um parêntese sobre o açúcar em relação à cárie que a gente tem, que aí pode influenciar também para a questão da fonoaudiologia, tá? Mas eu vou só dar uma para a gente não perder. Então, a gente começa a fazer essa introdução a partir do sexto mês. Quando a criança estiver ali com 8 mesezinhos, 9 mesezinhos, que ela já estiver mais durinha, mais firminha, a gente começa a aumentar, né, a consistência dessa alimentação. Então, começa a endurecer. E tem uma idade que você me pontuou, que a criança já pode comer a mesma coisa que a família, né? Não me lembro se é um ano. Sim, depois de 1 ano de idade, né, completou 1 aninho, a criança pode fazer a mesma refeição da família. Desde que a comida não seja muito temperada, com muita pimenta, muitos temperos fortes, mas sendo fora, é a mesma refeição da família. Ótimo. E aí é só para relembrar mesmo e para a gente dar um destaque forte para isso. Não é necessário que a partir de 1 ano a criança esteja na alimentação e tenha uma mamadeira para complementar. Se ela estiver no leite materno, ok, tudo bem, no seio, né? Mas ela não tem necessidade, por exemplo, da mãe, na hora de dormir, pegar uma mamadeira e colocar uma fórmula para ela, para complementar a alimentação, se ela estiver comendo direitinho, nenhuma necessidade. Não precisa também de Toddy, eu já vi muitas mães ofertando Toddy antes de dormir, porque acha que o alimento não foi suficiente. Né? Introduz um outro tipo de alimento, ao invés do Toddy, ao invés desses industrializados do mingauzinho no Silon, né? Não há necessidade. Então, a partir de 1 ano, a criança já consegue comer, já pode comer o que a família come, já é o suficiente para o organismo dela. Não tem essa necessidade da gente ficar complementando com nenhuma questão, com nada industrializado, né? Então, E essa questão. Oi? Queria muito isso, sabe? A importância de não ofertar. Uhum. Essa questão, além da mamadeira, é a questão de colocar chocolatado, outro conteúdo ali no leite, que eu não queria falar a marca, é mais uma questão que a mídia impõe na sociedade, né? Você tem que consumir isso, isso é comida para criança, e não é bem assim. Não é necessário colocar esse tipo de alimento ali no leite da criança e ofertar para a criança. Eu oriento também a última refeição, fazer a última refeição da criança 2 horas antes dela dormir, para ela ter uma noite tranquila. E dependendo da criança, aí tem que cada caso é um caso, né? Mas às vezes ela tem o hábito de acordar à noite para poder amamentar, né? Ou tomar o leite. Mas aí tem que avaliar se é um hábito mesmo, se é necessidade da criança. Na verdade, assim, quando a mãe começa a introduzir, eu não estou julgando as mães, não, eu sei que é um papel muito difícil de ser mãe, mas quando a mãe começa a introduzir, depois a gente tem um problema muito grande para tirar, que aí a criança cria o hábito, né? Então, se eu consigo não colocar o hábito, é melhor do que eu acostumar essa criança de 1 aninho aí tomar um leite com Toddy toda noite, e aí ela precisar depois de um atendimento, porque não trabalhou musculatura, enfim. Né? E aí, com 4 anos, eu ter que orientar a família a retirar essa mamadeira de Toddy ou essa mamadeira de mingau, né? Então, apertar, já que não tem necessidade. Se houver necessidade,
vai pontuar, vai passar ali o que é necessário para essa criança para complementar, o nutricionista também vai falar, né? Mas é isso. E também queria destacar a importância de comer de forma adequada, né? A gente não come, não é sentado no sofá, não é deitado com o pescoço para trás, é muito difícil a gente comer deitado, né? Então, muitas vezes as crianças fazem alimentação, né? Um risco é uma coisa que chega muito no consultório pra gente. As crianças fazem alimentação, às vezes, na frente da televisão. E aí os pais falam, ah, mas eu tenho medo de engasgar, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Engasgar, a criança vai engasgar caso ela não esteja pronta, ou seja, antes do sexto mês, não é adequado, né, a gente ofertar o alimento, ou se caso ela tiver alguma alteração de estrutura, né, e aí a gente já vai descobrir porque a criança vai nascer com essa alteração, ou se essa criança estiver comendo numa posição inadequada. Porque aqui é um Uhum. tubinho que a gente tem, né? A nossa faringe, onde desce o alimento, é um tubinho. Se eu estou numa posição inadequada com o pescoço para baixo, ou pendurada no sofá, vendo a televisão, esse alimento realmente não vai fazer o caminho que ele precisa fazer, e aí corre o risco de engasgar. Então, em Uhum. relação aos engasgos, o que a gente pede é para que as crianças comam em posição adequada, uma cadeirinha mais baixa, sentadinha próximo à mesa, com postura de sentado mesmo, né? Mais retinha para que o alimento desça pela faringe. Sim, e é importante também para a questão da criança ver o que está comendo longe da televisão, porque se ela tiver com alguma distração, televisão ou celular, ela não vai prestar atenção no que está comendo, e com isso ela não vai aprender a gostar do alimento, né? Vai comer sem prestar atenção mesmo, sem olhar para a comida, além do que pode ser que algumas crianças comam uma quantidade maior do que o necessário. E isso pode acarretar sobrepeso e depois, decorrente disso, outras doenças também. Então, é outro fator importante para não comer na frente da televisão. Acontece até com a gente, né? Se a gente estiver sentado em frente à televisão, comendo alguma coisa ali, a gente nem presta atenção no sabor, porque a gente está tão vidrado ali no futebol, no jornal, que a gente nem sabe o que a gente está comendo. Quem dirá com uma criança novinha, né? De 2 aninhos. A gente pode fazer o teste quando a gente come pipoca assistindo filme. Né? Dependendo da quantidade, ali você come uma quantidade muito grande e nem percebe. Se você estivesse comendo sem estar assistindo filme, você não comeria aquela quantidade toda. Tem só aquele comentário assim, né? Nossa, já acabou. O filme não tá nem aí. Nem Volta. percebeu. É a distração, né? Então, o ideal é a gente ter um momento, né? Separar um momento para poder fazer essa refeição mesmo, e aí a gente ajuda as crianças a desenvolverem o paladar, a desenvolverem a mastigação de forma adequada, enfim, outras questões também, né? Incluindo a mastigação, né? Ela vai mastigar mais rápido se ela estiver vendo na televisão. Não vai Sim, mastigar corretamente. Aí sim, sim. pode também prejudicar a absorção dos nutrientes, se ela não mastigar direito. Aí vai Na verdade, uma série de coisas. a televisão e o YouTube tem sido um problema, né? Assim, na parte da fono, tem sido um grande problema, porque muitas crianças ficam muito vidradas em telas, e aí a gente perde uma parte muito importante, né? A gente perdeu uma parte muito importante, que é o ato de brincar, é o ato de ter tempo para cada coisa, porque a gente está sempre interligado o tempo todo, né? Ou é com a televisão, com o celular, então a gente perdeu alguns momentos. E eu gosto muito de pedir aos pais, e vou pedir aqui, para que tenham cuidado com isso, né? Não tem problema, é a era das crianças, eles têm que ter contato com o celular, mas a gente tem que separar cada tempo para cada coisa. Um tempo para alimentação, um tempo para aprendizado, um tempo para brincar, para poder pisar na terra, né? Que é coisa que a gente fazia quando criança. Pegar sol, aproveitar e É, pisar na terra, pegar um sol. fazer bagunça, né? Tem vida, né? Fora do celular, tem vida fora da televisão, né? Sim. Acho que meu gasto fez uma pergunta que agora é mais direcionada para você e eu tô lembrando da pergunta também dela anterior, tá? Dessa pessoa anterior. Aí se você quiser responder de uma vez, Não apareceu aqui para mim, não. ela perguntou assim, ela ou ele? Deixa eu ver. Acho que é ela. O suplemento alimentar é eficaz para o ganho de peso de crianças abaixo da linha da normalidade? Aí depende do caso, né? Vai ter que avaliar a criança, avaliar o histórico da criança, para poder indicar ou não o suplemento. Primeiro a gente trabalha com a alimentação, no último caso entra com a suplementação. Eu vou responder a dúvida a respeito do R vibrante.
O R vibrante, ele é um sonzinho que tem que ser pego pelas crianças até os 5 anos de idade. 4, 5 anos. Na verdade, o limite é os 5, para poder não interferir nas questões de aprendizagem. As crianças começam a ser alfabetizadas a partir do 6º ano de vida. Então, o R vibrante, que é esse R de arara, barata, farinha, ele tem que surgir até os 5 anos para não ter essa interferência. Quando a criança tem uma dificuldade, né, nesse R, a gente tem que ver se essa criança está com dificuldade auditiva, pode ser uma dificuldade auditiva, pode ser uma dificuldade de colocação, de posicionamento da língua, e pode ser N dificuldades, né? Não está percebendo o som, não está escutando, não está com a musculatura fortalecida. Então, o ideal é mesmo um profissional avaliar. Mas quando tem uma situação de que a criança não tem o R vibrante, o fonoaudiólogo normalmente não trabalha só o fortalecimento de língua, não. Ele trabalha o ponto em que a língua deve ficar para fazer esse som. Então, é um trabalho, não chega a ser demorado, né? Dependendo da necessidade da criança, mas é um trabalho para ensinar a criança a fazer esse movimento. E não necessariamente da musculatura. Só se a musculatura estiver flácida por outros motivos. Acho que entendi. Se eu não tiver respondido, pode me mandar de novo também. Entendi. Tem mais alguma outra pergunta aqui? Aí? Você tá vendo? Enquanto eu vi só essas duas. Mas se Ok, alguém então tiver mais pode. perguntas, dá pra gente também. Eu queria fazer, né, síntese do açúcar. Eu comentei que iria falar um pouquinho de qual que é a interferência pra gente, né? Na verdade, é uma interferência que não é diretamente na fome. Mas quando as mães ofertam fórmulas às crianças, o mingau, às vezes o suco natural com açúcar, né? As mães colocam um pouquinho de açúcar, sim. Nos casos em que a criança faz a ingestão desse alimento com açúcar, a gente tem uma coisa que a gente chama de cárie de mamadeira. E essa cárie é porque as mães ofertam, né? As mães, os pais ofertam o alimento e esquecem que aquela criança precisa da higienização oral. Então, é muito importante fazer a higiene oral da boquinha daquela criança, porque pode acumular açúcar ali e vir a cárie de mamadeira, que a gente nem imagina que vai acontecer em uma criança tão novinha, mas destrói os dentinhos da criança. E aí é um problema para o dentista e pode ter interferência na fono também, porque se eu tenho dentes com alguma modificação, né, um posicionamento de dente inadequado, um dente com uma condição saudável não muito boa, né? A condição de saúde do dente, o estado dele não está muito bom, ele vai ter interferência para posicionamento de língua, para manutenção dos movimentos da fala, enfim. Então, fica essa orientação do cuidado com o açúcar, principalmente para as crianças pequenininhas. Como você falou, não é necessário, não tem nutrientes, né, necessários, não vai fazer diferença no organismo da criança. Então, a gente pode evitar. E ela não vai sentir, não vai ter problema nenhum se não for ofertado. O problema dela vai ser se for ofertado e ela não puder ter sempre, né? Então, o ideal é não ofertar mesmo. Aquilo que a gente nunca teve, a gente não sente falta. Porque, como eu falei, não tem nutriente nenhum. Até 2 anos a gente não recomenda de jeito nenhum oferecer. E quanto mais tarde a criança tiver contato com esse alimento, melhor. Às vezes não é a criança que vai sentir falta, é o adulto que já está com o paladar viciado, que quer dar um pouquinho de açúcar para a criança. Mas é só um pouquinho, né? É coisa de criança, não é coisa do adulto que não aprendeu na infância. Muitas das vezes a criança não vai sentir falta realmente, porque ela não tem conhecimento, né? Mas se ela continuar com o paladar rico em produtos, né, rico em açúcar, aí sim ela vai ter um pouco mais difícil dela aceitar os alimentos sem açúcar. Mas não é indicado oferecer, não. E sobre esse olhar dos pais, assim, a gente precisa ter um cuidado com o que é que a gente fala com as crianças. Criança sempre vai aprender por imitação. Então, tudo aquilo que eu faço, a criança tem a tendência a reproduzir. E se eu quero que ela faça alguma coisa, eu faço para que ela reproduza, para que ela me imite. E aí tem a questão da gente ofertar para as crianças os alimentos como os verdes, né? As alfaces, a couve, as verduras, enfim. E aí a gente entrega para a criança, mas a gente já fala alguma coisa, né? Toma aqui a alface. A tia sabe que é ruim, mas come um pouquinho porque é importante. Então eu já estou dizendo que é ruim. Para que ela vai querer comer? Né? Então eu preciso tampar um pouquinho qual que é a minha visão, porque senão eu atrapalho essa criança a ter o olhar próprio dela, né? A desenvolver o paladar, porque ela já está com receio que nem é dela. É um receio de alguém que falou alguma coisa e que ela vai internalizar. Uhum.
E essa questão também é muito importante, porque às vezes o adulto não precisa nem falar. Só pela expressão facial a criança já percebe. Se você entregar lá um brócolis e fazer uma cara, né, ruim, a criança já não vai aceitar, vai ficar mais difícil dela aceitar. Então o adulto que está ali, quando a criança se alimentar, tem que fazer tipo uma autoavaliação para ver como que está a alimentação dele, porque isso vai influenciar na alimentação da criança. Sim. É porque a gente pega o doce e a gente já faz aquela cara maravilhosa, né? Ai, que delícia, um brigadeiro. Nossa, olha que delícia, filho. A gente come perto deles e a gente já trata como uma coisa muito boa. Agora, o alface, a couve, a abóbora, a gente já tem uma expressão facial diferente, né? Uhum. Tá. Tem uma pergunta aqui. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. O bruxismo infantil é tratável do ponto de vista nutricional e fonoaudiológico? Olha, eu nunca tratei bruxismo. Normalmente eu indico ir ao odontologista, né? Porque aí ele vai orientar em relação ao desgaste do dente, né? Se há um desgaste do dente, se é um bruxismo prejudicial ou não. E aí provavelmente vai ter um tratamento, uma placa dentária, alguma coisa assim, né? E eu não Uhum. conheço quem trabalha com bruxismo, não. Conheço psicólogos porque tem uma relação psicológica. Não, também, como nutricionista também não. E a outra Ah, questão relacionada ao doce está muito associada também ao afeto, né? Às vezes a pessoa quer agradar a criança, dá um docinho para ela, sendo que ela pode agradar de outras maneiras. Tem é, diversas. se a gente ofertar abóbora para a criança e disser que é um prêmio, a criança vai entender que aquilo é um prêmio. Ela tem 1 ano de idade. O que eu ensino para ela, ela pega, né? Uhum, uhum. Então, é a gente tomar cuidado aí com o que a gente diz, com o que a gente demonstra. A gente tem que estar preparado mesmo para estar do lado dessas crianças, né? É igual você falou, porque em relação do espelho, né? A criança se espelha no adulto. Porque às vezes o pai fala, os pais falam, come chuchu porque é saudável. Ser saudável para a criança não faz o menor sentido. Agora, se a criança vê ali os pais comendo, né, eles comendo juntos, vai fazer mais sentido ainda para a criança. Então, é muito mais fácil dar um exemplo de que simplesmente ficar falando. Isso, isso. Come isso. Tem conceitos que a criança não vai interpretar. Ah, o chuchu é saudável, a cenoura é saudável, é ruim, mas tem que comer. Não é assim, né? A gente tem que ofertar de forma boa. Mas para a gente ofertar de forma boa, a gente tem que enxergar de forma boa, né? Então, é reparar como que está a nossa alimentação, igual você falou. Mostrar para aquela criança que o que eu estou comendo ali é interessante, que ela pode ir tranquila, né? E se eu como muito hambúrguer e mostro muito hambúrguer para a criança vai querer o hambúrguer, ela vai entender que é gostoso, né? Se eu como e a criança vê que eu como chuchu, a criança vai querer comer chuchu, né? Tem as questões emocionais, né? Que a gente relaciona muito com a comida. Então, se os pais criarem ali um ambiente alegre, divertido, sem muita pressão aqui naquele momento da alimentação, a criança vai levar isso para a vida toda. Isso vai gerar boas lembranças, né? E a relação dela com a comida vai ser melhor. E sim. Deixa eu ver se tem alguma coisa para eu pontuar agora. Tem sim. Tem a questão da nutrição infantil, né? Então, pulando para a parte de fono específica de novo. Quando a gente oferta um alimento, é um momento também, na verdade, todos os momentos que a gente tiver com a criança, a gente precisa pensar em como aproveitar. Na hora que eu oferto o alimento para ela, é um momento, não é um momento de brincadeira especificamente, mas o mundo da criança é brincadeira. Então, quando eu for ofertar um alimento para aquela criança, e eu quero, por exemplo, estimular a fala da criança, né? Começar a introduzir vocabulário para ela, o ideal é que eu fale os nomes daquilo que eu estou ofertando, né? Então, por isso também que purezão lá de feijão, arroz, batata e couve para ofertar para a criança. E aí, se eu tenho a possibilidade de separar e mostrar para a criança cada um, aquela criança vai entendendo o que é cada um e ela também vai ampliar ali o vocabulário dela, né? Então, é uma criança que quando eu for conversar, ela vai ter conteúdo, porque ela sabe o que é uma couve, ela sabe o que é um feijão, além de saber outras coisas, com certeza. Então, Uhum. é aproveitar, assim como o banho também, fica a orientação para as mães que estiverem assistindo, ou para quem tiver criança pequena em casa. O banho é um momento que a gente aproveita para falar nomes. A criança só vai falar se ela ouvir, correto?
Então, na hora do banho, Uhum. eu vou explicar. Eu tô lavando o pé, tô lavando o cabelo, tô lavando a mão, a barriga. Na hora de comer, eu vou explicar para ela que ela tá comendo com a colher, que aquilo ali é o prato, que no prato dela tem arroz, feijão, carne, tem alface. Não dá um nome só, né? Por exemplo, o verdinho. Não falar que é o verdinho, que foi um comentário que você fez anteriormente, né, comigo. Não falar que o alface, a couve são verdinhos. Dar nome, né? Sim. Isso é importante porque a criança vai começar a identificar cada alimento e cada sabor, textura. Se dá o nome de verdinho, tudo é verdinho. A abobrinha é verde, o chuchu é verde, a alface, o brócolis, a couve. A criança vai juntar tudo em um saco só e achar que ela não gosta de nada. Então, falando de cada alimento, além de estimular a fala, né, como você falou, vai ajudar a identificar cada sabor, textura, e assim ela vai tendo um vínculo com o alimento e seguindo o processo de aprender a reconhecer cada alimento. É isso mesmo. E, inclusive, falando em verdinho, minha orientação é não falar palavras no diminutivo para crianças em fase de desenvolvimento. Então, a gente tem muita mania Uhum. mesmo. Ah, esse aqui é a alfacinha, esse aqui é o arrozinho, é o feijãozinho. E se eu for falar de animalzinho, eu vou falar do porquinho, do patinho. Mas a palavra no diminutivo, ela fica maior e de mais difícil entendimento do que uma palavra menorzinha, né? Palavra normal. Então, por exemplo, eu falar para a criança porquinho, é mais difícil dela aprender do que eu falar porco. Eu falar para a criança que aquilo é uma alfacinha, olha o tamanho dessa palavra. É mais difícil do que eu falar para ela que aquilo ali é uma alface. Ela fala mais rápido alface do que a alfacinha, tá? Então, quando a Uhum. gente for falar, apesar de ser fofinho, apesar de ser natural a gente falar no diminutivo, é se policiar mesmo para a gente falar os nomes normais e para que a criança tenha o modelo comum, né, da palavra. Uhum. Sim, deu travado. Tem uma pergunta aqui, você viu? Vi. Qual a consequência do uso do disjuntor de palato na fala da criança? Alguma orientação específica? Não, não tenho competência para falar, não trabalho com essa parte, né? Não é minha atuação, não, nunca atuei com disjuntor de palato, não. Então, não vou conseguir orientar nesse quesito. Mas qualquer dúvida pode me chamar também, que eu procuro alguma indicação de alguém que trabalhe nessa área e que tenha conhecimento específico para passar, né? Sim, tem alguma outra aí? Não, né? Não, não vi nenhuma aqui, não. Tá ok. Alguém tem mais perguntas, gente? Eu não sei. Deixa eu ver aqui o Alguém nosso tem tempo. algum É, comentário? Mesmo que não seja referente à mastigação, estou disponível. perguntas. Tem mais algum tópico que você queira falar? Deixa eu ver. Acho que eu falei de tudo que eu tinha vontade de falar mesmo, da respiração oral, né? Eu falei da importância para respiração oral. Frisei bastante sobre bico e mamadeira, que é uma coisa que a gente pede muito. Então, fica a dica aí, não coloquem bicos ou mamadeiras, a não ser que tenha orientação. As fases Uhum. da alimentação, acredito que estejam explicadinhas, né? Inicialmente, a criança vai ter a sucção dela necessária ali para o leite materno e depois começar a trabalhar essa musculatura para respirar e falar também. Então, acredito que seja isso. Para mim é isso. Se tiver mais alguma coisinha, Não, acho que eu falei também aqui. Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar aí. Se não quiser mandar agora, pode mandar depois que a gente responde. E essa questão, só frisar a questão aqui dos pais serem exemplo, né, para a criança durante a alimentação, fazer essa autoavaliação ali e evitar o máximo possível os alimentos industrializados, não só pela quantidade de açúcar, mas de sal, conservante. E a criança que tem muito contato com esses alimentos, dificilmente ela vai aceitar os vegetais, né? Então, só para tomar esse cuidado aí. No mais, eu deveria, quero agradecer. a gente, deveria ser tomado com a gente. Oi? Um cuidado que deveria ser tomado com a gente também, né? De evitar os industrializados, não só com as crianças, mas com todo mundo. A questão dos industrializados, principalmente
principalmente não, acho que de uma forma geral, é muito forçado pela mídia, né? A gente coloca na cabeça que aquilo é alimento e acaba carregando isso para a vida toda, né? Igual tem como é que eu vou falar? Tem um alimento que é ofertado muito na infância, um tal de petit suí. Eu não posso falar a Uhum. marca, né? É um negócio que vem num potinho vermelho, né? É um creme rosa. Ninguém Que sabe o que é. os adultos de hoje todos já consumiram esse produto, né? E continua oferecendo para os filhos, mas isso vai ficar tipo internalizado na gente mesmo de ofertar isso para a criança. E assim, a informação não é alimento de verdade. Então, não é necessário consumir muitos dos alimentos aí que passam na televisão. E parece que é uma regra, né? Toda criança tem que comer o petit suí, né? Que chama. Toda criança tem que comer. Porque eu nunca vi uma que não comesse. Parece que essa é Tá mais. muito internalizado, tá muito internalizado na alimentação. Então, é tomar cuidado com esse tipo de coisas que parecem ser comida, mas não são comida de verdade. Ô, Nubia, eu tenho uma dúvida para você. E o que que eu Uhum. faço com crianças que eu evito dar alimentos industrializados, evito dar o açúcar, e essa criança vai para a escola, por exemplo? Pois é, aí tem que E ser aí um trabalho em conjunto, né? ela vê Porque os não amiguinhos adianta. comendo, ela vê os amiguinhos comendo, vê o refrigerante, vê o salgadinho, e aí ela vai descobrir o interesse, né? Tem alguma Mas, orientação? pois é, tem que ser um trabalho em conjunto, porque não adianta só a escola ou só a família. Tem que ser uma associação das duas, né? E também a criança que já tem um hábito alimentar em casa saudável, uma vez ou outra que ela consumir um alimento industrializado na escola, ela não vai ter tanto impacto na saúde dela, né? Se ela tiver uma educação bem, assim, voltada para a alimentação saudável. Mas a associação da escola e família é importante. A escola tem que estimular a alimentação saudável também. Entendi. Então é analisar um pouco da escola, né? Do contexto da escola. É, principalmente as particulares, né? Que a criança leva o lanche, né? Entendi, entendi. Então, acho que a gente pode encerrar, né? Alguma Sim. pergunta? Jéssica, muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa ter outras oportunidades de fazer mais lives e levar conhecimento. Agradeço pelo convite, foi ótimo conversar com você e eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma quem Ajudou assistiu. sim. Ok, então, obrigada, viu? Com Tchau. Deus. Tchau.